Hey babás, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Queria agradecer pelos 37 inscritos e já já a gente chega aos 40 inscritos. Eu sei que vocês conseguem bater essa metinha. Também queria agradecer pelas 4 visualizações aqui do canal. Passem aqui no Instagram oficial do canal, gente. Ok, que é Rei_Softju. E agora eu vou mostrar o canal do Exposed que eu vou fazer. Bom, gente, esse canal da pessoinha amada que fez o vídeo, tá? E eu vou explicar o que aconteceu. Simplesmente assim, não é porque ela tem 2.000 inscritos que eu não vou fazer um expose do que ela fez, ok? Então vamos começar. Simples assim, ela postou um vídeo e o telas que ela mais odeia no mundo, entendeu? Ela já pagou, pra quem quer ver. É o telas que ela mais odeia no mundo. E tipo, apareceu todas as telas. E apareceu uma que praticamente é minha amiga, que eu não quero falar nada não, mas ela é amiga de todo mundo, entendeu? Ela é bem legal, ela se esforça pra fazer os vídeos, faz tudo direitinho, não deixa de postar, como todas as telas que apareceu no vídeo. Não sabe porque ela vai ver que eu estou defendendo. Bom, então, aí como todo mundo que é amiga dela viu o vídeo, todo mundo foi lá, tacou hate nela, né? Tacou hate, tacou muito hate, até que ela excluiu o vídeo, né? Aí, todo mundo ficou chateado porque ela excluiu o vídeo, ela até deve ter perdido inscritos, eu não sei. Mas, tipo, ela fez o vídeo e depois excluiu, entendeu? Aí, depois ela postou esse vídeo aqui, pedindo desculpas. Só que eu achei muito coisa da parte dela de pedir desculpa e depois disso falar pra divulgar o canal dela pra bater 2k e 40 e 400 inscritos. Tipo, aí todo mundo foi lá meditar de novo, falar porque, tipo, eu também fui, porque eu não vou deixar barato divulgar. Eu até ia desculpar, mas, tipo, divulgar um canal dela no vídeo pedindo desculpas e tal. E ela só falou, gente, me desculpa, por favor. E depois divulgou o canal dela. E eu não achei certo isso. Agora, gente, eu vou mostrar as fotos, as provas que ela fez. Só não tem o vídeo por causa que ela excluiu. Bom, aqui, né, tá uma parte do vídeo, ó, que aí eu perguntei Hey Baby Millie, porque ela é a pessoa. Aqui todo mundo falou mal a essa pessoa aqui, e eu só perguntei Hey Baby Millie, que é minha amiga. E pra provar que é verdade sobre o vídeo, aqui a capa, top 5 telas que eu mais odeio no YouTube, tá vendo, gente? Aí as pessoas comentaram, entendeu? Aqui, eles falaram tudo. E tá vendo? Até meu comentário aqui que eu falei. E agora tem outras pessoas militando e tal sobre o vídeo. Esse foi os prints que eu consegui de pessoas que foram lá militar. E minutos depois ela excluiu o vídeo. Sim, ela excluiu o vídeo que todo mundo fez sobre ela. Ela excluiu. Aqui, ó. Ainda tem fotos de tudo que postaram. Aí as outras pessoas vieram aqui em outro vídeo dela perguntar por que ela excluiu o vídeo, entendeu? Olha. Aqui, ó, pra vocês verem, entendeu? Aqui. Muitas pessoas foram lá falar com ela, inclusive eu, que também vão no canal da Rei Cinderela, porque ela fez um exposed, entende? E antes do vídeo ser apagado, antes do vídeo não, esse foi outro vídeo aqui que ela fez do aviso importante, que é esse aqui, ó. Teve vários comentários de pessoas, olha, já deram dislike também. Essas fontes não foi eu que dei dislike, foi as fontes que eu consegui pra mostrar pra vocês. Também, ó, ela levou muito hate aqui no vídeo importante dela e tal. Você levou muito hate mesmo, ó. Você pode ver, levou muito hate e tal. Aqui já deu 10 dislikes no vídeo dela. E ela começou a apagar os comentários das pessoas que estavam falando mal dela. Então, começaram a falar mais vezes, entenderam? Aqui, ó. Começaram a falar muito mais vezes
E ela continua pagando. Aqui, ó. E bom, gente, esse é o recado pra ela, que eu espero que ela reconheça que algumas entre elas têm sentimento e elas podem ver os vídeos e acharem triste e até terminar o canal por causa desse tipo de vídeo. Por isso que eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, até os que eu mais odeio, porque eu odeio é uma palavra muito forte, né? Tipo, poderia até falar em hotéis que eu não assisto, entendeu? Mas tipo, é muito triste ver isso, que a pessoa não gosta dela e pode até terminar o canal por causa disso. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E esse é o meu exposit. Ok, espero que vocês tenham gostado. Pensam bem, né, antes de fazer esse tipo de vídeo, porque magoa muito, muito mesmo fazer esse tipo de vídeo pra pessoa que se dedica tanto para o canal, ok? Então, foi isso. Tchau, tchau.